Vocês já repararam que as pessoas, agora em 2024, principalmente em 2024, elas estão mais preocupadas com o fim do mundo, uma grande perseguição mundial, do que antes? Então agora a gente já tem pessoas do mundo mesmo falando sobre isso, né? Abertamente, olha, parece que a gente está vivendo uma nova ordem mundial, né? Eu vi um jornalista esses dias falando, olha, isso aquilo era uma teoria no passado, aparentemente já não é mais uma teoria, né? O próprio presidente Lula, esses dias, ele falou que a gente precisa de um governo mundial, né? O presidente do Brasil desejando o governo do anticristo, o governo mundial, né? Cara, o cara foi eleito no Brasil e os crentes ainda apoiam ele, né? Mas, enfim, isso tudo reflete uma coisa que muita gente não parou para pensar. O mundo já está sentindo os efeitos do apocalipse. E aí fica a pergunta: quem é que foge do apocalipse? E outra pergunta: o que, que nós vamos fazer se o fim não vier agora exatamente? Porque o processo do fim do mundo não é assim, vai estabelecer um governo mundial e aí Jesus vai voltar. Não, não é assim, pessoal. Envolve tempo, envolve acontecimentos, envolve fatos que vão durar tempos, sabe? E que não necessariamente reflete só aqueles que não creem em Jesus. Todos vão sofrer nesses acontecimentos. Eu estou fazendo um arquivo aqui, quero até mostrar para vocês. Eu estou aqui agora na quarta trombeta, né? Esse arquivo aí que está na tela, ele é um arquivo que eu nomeei como Números e Acontecimentos em Apocalipse. O que acontece? Em Apocalipse você tem vários números e vários acontecimentos, né? Por exemplo, tem 4 cavaleiros do Apocalipse, dentro de 7 selos do Apocalipse. O sétimo selo não é aberto, ele é deixado para depois. Nós temos ali os mártires, nós temos 4 anjos. Então esse monte de número de Apocalipse, eu estou juntando em uma tabela, estou estudando na Bíblia e fazendo um comentário sobre cada ponto dele, né? Depois eu vou tentar fazer uma introdução, um texto sobre a cronologia dos eventos descrito em cada número, né? E vou publicar de alguma forma isso aqui, fazer algum estudo aqui no canal, enfim. Mas uma coisa que eu estou percebendo é que depois das guerras das cartas aqui no início, ó, nós temos aqui, né, as cartas, né, para estrear ali 5 cartas às igrejas, né? Nós temos 5 cartas destinadas a 7 castiçais, o que envolve todas as igrejas, na verdade, mas usando 5 igrejas como exemplo. E aí depois disso a gente vê, a gente tem que João vendo o trono e tudo mais, mas depois das cartas, seguindo a sequência dos eventos, nós vemos aqui os selos se abrindo, sabe? E esses selos eles vão se abrindo e eles vão revelando uma coisa que é muito curiosa e que o mundo já percebeu, que é o quê? Cada vez que um selo é aberto, parte da natureza e parte da vivência na Terra piora. E isso começa desde o início, né? A gente tem o primeiro selo é a vitória de Jesus, a vitória do Evangelho é o primeiro selo, tá aqui, né? O segundo selo, que é o cavalo vermelho, por exemplo, ele é enviado para tirar a paz na Terra. E aí desse segundo selo em diante, passando pelas trombetas, a vida na Terra ela vai caindo em sofrimento, em dor, em doença, em tragédias. Cara, desde que o homem começou a evoluir, realmente a qualidade de vida vai caindo, né? Isso por conta do pecado, porque os caras sabem criar tudo de bom, mas eles usam para o mal, né? Você vê, a bomba atômica é um dos exemplos disso, né? E a energia atômica, né? E o que acontece? O mundo parece ter percebido que não tem mais volta. E ele está tentando atrasar, mesmo sabendo, não tem mais volta. É impossível fugir dos eventos que estão no Apocalipse. E assim, até agora, até a trombeta, eu não vi nenhum período onde os moradores da terra serão tirados e livrados de todos os males. Exceto por um ponto, que eu vou ser sincero para vocês. Aqui no período antes do sétimo selo, a gente tem a impressão de que quando acontece, antes de abrir o sétimo selo, né, a gente tem ali 4 anjos, né? Cadê? Depois do sexto selo, ó, João relata uma visão com 4 anjos que precedem o sétimo selo. Esse sétimo selo aqui, ele é o último período da Terra e o período mais macabro do que vai acontecer nesse planeta, tá? Se isso foi seguido do sexto selo, provavelmente durará apenas alguns dias, uma vez que o sistema do universo foi desligado. O que acontece? Na sequência dos eventos, e aí
eu gosto muito de interpretar a Bíblia e os seus símbolos, mas eu não gosto de exagerar no símbolo. Eu acho que há símbolos na Bíblia, mas esses símbolos revelam literalidades, né? Então, por exemplo, quando fala do sofrimento na terra, não é só sobre o pecado, é físico também, sabe? A Bíblia não usa tantos símbolos assim. Mas o que acontece é que até o sexto selo, a vida na terra se torna um inferno, né? E aí no sexto selo, o sol ele vai ser desligado, literalmente. A luz vai ser desligada. E aí a gente não pode exagerar nos símbolos aqui, né? Porque parece ser literal mesmo. Não é questão de desligar a salvação, a luz poderia ser a salvação. Não é questão de desligar o acesso a Deus, que poderia ser isso também. Como Jesus fala também em Mateus 24, Pedro também fala, o Antigo Testamento fala sobre isso também, não tem como ser tão literal aqui, lá não, né? O que acontece? Em determinado momento, a luz vai acabar, Deus vai desligar, né, a luz no universo, e aí realmente parece que esse período que antecede o sétimo selo parece ser o período onde os cristãos verdadeiros, os cristãos eleitos em Deus, eles serão retirados da terra para o último selo. Então, até aqui foi o único momento que eu vi assim, realmente parece que a Bíblia fala dessa reunião aqui, né? Mas aí quando começam os quatro anjos, a gente começa a ter uma nova história, né? Primeiro foram os mártires, né? Primeiro ele fala que todos os salvos serão salvos, os 144 mil representa a totalidade, né? Depois ele vai falar que eles serão reunidos diante de Deus adorando. Aí realmente dá a entender que esses caras, nós seremos tirados aqui para o último selo. Porque o sétimo selo ele não é revelado. Só é dito que há silêncio no céu. Né? Ele não é revelado, o sétimo selo, nesse texto. Ele vai ser revelado lá na trombeta, talvez na sétima trombeta. Né? E o que acontece? Só aqui que há essa ideia. Então, o que preocupa o mundo agora? O fato de que tudo que está escrito em Apocalipse está acontecendo, que nós estamos realmente vivendo o que está escrito, e pior, é impossível fugir do Apocalipse se não for pela fé em Jesus. E o mundo já percebeu isso. Por isso esses caras estão querendo ir para fora do planeta. Por isso estão cavando no fundo para fazer um lugar protegido, né? Esqueci o nome agora. Eles querem se proteger do Apocalipse e não tem como se proteger do Apocalipse, tá? É impossível. A não ser que você crê em Jesus. Nós vamos ver isso tudo acontecendo. Aí fica aquela questão, né? Vamos ver até o sexto selo, vamos ver tudo. Não sei, ainda não sei, mas eu sei que a gente está vendo já até agora. Nós já estamos vivendo o que está escrito em Apocalipse e ninguém fugiu de nenhum desses selos que tem aqui, nenhum do selo, nenhuma das trombetas, ninguém fugiu. É impossível fugir do Apocalipse a não ser pela fé em Jesus. E aí fica aquela grande questão que eu estava pensando: o que vai acontecer com a Terra daqui para frente? Porque se nós estivermos perto desse selo, o que significa que estamos perto do Sol, né? Parar de funcionar, ou do céu refletir isso também, da natureza refletir isso, o que pode ser mais bem visto aqui na quinta trombeta, na quarta trombeta, né? O que nós vamos deixar? Porque, veja bem, períodos de tribulação já assolaram a Terra antes, e Jesus não voltou. Né? Então nós já tivemos vários períodos, e você vai entender onde eu quero chegar agora nesse vídeo. Já tivemos vários períodos de perseguição na terra. Então, vamos lembrar aqui, Jesus veio, subiu, os cristãos foram duramente perseguidos. Duramente perseguidos. Aí a igreja aparentemente se recompôs. Você vai ver onde eu vou chegar daqui a pouco, vai ficar assustado. E aí, rapidamente, a igreja se recompõe, mas ela começa a sofrer pressão interna contra os dogmas, contra a igreja, estou olhando para a câmera errada, contra a igreja, e isso atrai mais uma grande tribulação. E aí nós temos o período da reforma. O período da reforma está durando até agora, né? Mas aparentemente, com essa unificação dos governos, que é uma realidade já, não é uma teoria mais, com essa unificação dos governos, com essa teoria de que a religião ela precisa ser revista e atualizada, nós podemos já prever que no futuro teremos mais uma grande tribulação. E nessa grande tribulação, cara, olha o que pode acontecer.
nós podemos morrer. Nós podemos morrer. Né? Ou Jesus pode vir nos buscar, a gente não sabe exatamente. Ninguém tem extrema certeza se entre a sexta e a sétima trombeta nós estaremos com Deus. Talvez passaremos pela tribulação. Ninguém sabe exatamente. Tudo que existe são teorias, tá? Teorias escatológicas. Mas a minha pergunta que fica para você é o seguinte: o que nós vamos deixar para a próxima geração se Jesus não voltar? Vamos supor que comece uma grande tribulação, né? O governo mundial, tudo que o pessoal acha que é teoria, vamos supor que isso aconteça. Quais ataques demonstram hoje que isso já está acontecendo? Então, o crente já é silenciado, o crente já é perseguido. Agora vem uma questão que me deixou pensativo. A palavra de Deus já está sendo atacada. E nós não sabemos o que vai ser da palavra de Deus no futuro. Porque veja, desde a década de 40, a Bíblia vem sendo duramente atacada. Com pergaminhos novos, com ideias novas sobre Jesus, com movimentos que tentam atualizar a religião, deixá-la mais liberal. O cristianismo ele passa por uma grande tribulação também. Mas e se estourar amanhã essa grande tribulação no planeta Terra? O que será dos nossos filhos, netos ou, de qualquer forma, o que será das gerações futuras, sem ter acesso direito à palavra, sem ter acesso direito ao pensamento cristão dos apóstolos, já que agora, além de alterar a teologia, estamos alterando os pergaminhos, né? Então, no futuro, vai ter pergaminho, mas não vai ter a palavra dos apóstolos. Estão cortando demais a Bíblia, né? E eu fico pensando aqui em deixar alguma coisa para o futuro, um legado para o futuro. Realmente, é uma teoria maluca, estou colocando para vocês aqui. Eu penso realmente em deixar isso de alguma forma escondida para que as próximas gerações tenham pelo menos a chance de encontrar o que hoje nós temos de sobra. O que hoje nós temos de sobra. Então, eu estava pesquisando há pouco tempo. E assim, eu pesquiso isso e eu venho para o Apocalipse, né? E eu percebo, caramba, realmente, alguma coisa tem que ser feita. O que está escrito em Apocalipse é muito claro, muito fácil de perceber que nós estamos nesse período e que vai piorar. A única questão é que pode ser que Jesus não volte agora, pode ser que ele volte. Então eu estou me preparando, e se ele não voltar agora? Se for mais um período de tribulação, se for mais um período de escuridão teológica no planeta, eu quero deixar alguma coisa para a próxima geração. E eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso também. Eu estava pensando agora, há uns dias atrás, em deixar cópias mesmo de Bíblias, sabe? De alguma forma que dure, sei lá, 20, 30, 40 anos guardadas, sabe? Hoje o nosso processo de armazenamento de Bíblias, ele não funciona. As Bíblias elas vão ficando com as páginas escurecidas, elas vão estragando, sabe? E aí eu descobri algumas maneiras de fazer isso, né? Só que custa caro isso, né? Mas eu acho bem interessante. Eu tô pensando em fazer isso aqui no canal. Se vocês acharem a ideia boa, eu posso fazer isso aqui com vocês e a gente tentar fazer isso. Sabe por quê, pessoal? Olha só. Hoje parece ser uma teoria, beleza. Isso parece uma teoria, mas vocês sabem quão difícil foi termos a Bíblia Sagrada depois que o catolicismo trancou ela. Você sabe como foi difícil isso? Então pensa lá no passado, se alguém tivesse pensado nisso, quão fácil seria termos a palavra de Deus na mão, né? Agora a gente pode olhar para o futuro e imaginar, será que nós podemos aliviar um pouco essa dor? Será que nós podemos facilitar um pouco para eles? A gente teve uma dificuldade enorme, né? Você que está pensando, mas eu tenho um monte de Bíblia em casa, eu sei, você tem. Você sabe qual o processo para ela chegar na sua mão? Entende? Você sabe quantas pessoas morreram? Então, se nós podemos facilitar o futuro, isso obviamente não pode ser pelas redes sociais, né? Não tem como, porque a rede social é controlada, né? Todo sistema é controlado. O que não é controlado é a sua casa, e ainda, né? Onde você está sentado ainda não é controlado, por enquanto. O seu celular é controlado, a mídia é controlada. Esse vídeo é controlado, o Google só vai entregar para quem ele quiser, né? E a gente precisa arrumar um jeito de armazenar isso
E assim, eu até pensei em fazer isso sozinho, mas não adianta só um fazer. Eu acho que a gente poderia fazer um movimento de preservação, sabe? Porque não esperar que as editoras façam isso, tá? Porque são instituições. As instituições vão ser os primeiros lugares a serem atacados. Agora, você que é anônimo, eu que sou anônimo, nós temos uma chance, cara, de deixar um legado para o futuro, de deixar a palavra de Deus para o futuro, para aquelas gerações lá na frente. Ó, se Jesus tiver voltado, glória a Deus, mas se ele não tiver voltado, daqui a 120 anos os caras vão ter acesso à palavra de Deus como ela é, e não como ela vai ficar. Porque há uma coisa acontecendo que é a desconstrução do cristianismo. Isso já está acontecendo, tá? Onde o Cristo ele é desfigurado e ele vai ser reconstruído no futuro, talvez com esse novo governo, com a ONU, né, com a Agenda 2030, mas ele não vai ser reconstruído do jeito que ele é na Bíblia Sagrada. Se vocês não fizerem isso, ele vai ser descaracterizado. Mas eu também confio de que Deus ele vai fazer com que algumas pessoas preservem essa verdade. E é aí que entra. Será que esse pensamento já não é essa manifestação? Olha, preserve, se prepare, se prepare. E aí eu fico até meio arrepiado, porque tipo assim, será que agora a gente tem tempo para fazer isso? Será que a gente vai ter tempo para fazer isso? Ou a gente vai brincar até ser o último dia e aí já não ter mais a chance de fazer isso? Cara, isso é muito complicado. Isso é muito complicado e eu considero isso muito sério. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem é que tem medo do apocalipse? Quem tem medo do apocalipse? E segunda pergunta, o que nós podemos fazer para facilitar a vida daqueles caras que estão lá no futuro e não têm acesso mais à verdade como a gente tem? Por exemplo, na minha frente eu tenho uma, duas, três Bíblias. Tem 3 Bíblias na minha frente. Aqui tem mais 7 Bíblias. E no futuro? Pode ser que a gente não tenha nada. O que vocês acham de nós construirmos uma arca de preservação da Bíblia Sagrada? Vou esperar vocês colocarem no comentário. Esse vídeo é bem aleatório, então vou soltar ele assim mesmo, bem aleatório mesmo, mas reflete algo que eu estou estudando, tá aqui para vocês verem, e algo que eu estou pensando e eu acho que é importante colocar tudo aqui e deixar acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!